Bom, nessa videoaula aqui nós vamos conhecer os projetos que foram desenvolvidos, ter uma visão geral, né, dos projetos desenvolvidos no servidor e no cliente, tá? Vou abrir aqui o projeto então no servidor, conciliação contábil service. O projeto lá no cliente já está aberto, né? Lembrando que é pré-requisito para assistir esse curso as videoaulas de apresentação e do Cadastros Base, tá? Tanto as videoaulas que estão no DVD do Cadastros Base, quanto aquelas que foram disponibilizadas no EAD. Se você não viu essas videoaulas, então pare aqui um momento, assista essas videoaulas primeiro e depois retorne aqui, tá? São pré-requisitos, porque existem algumas explicações, alguns conceitos lá, que eu não vou repetir nesse DVD, tá? Bom, aqui no servidor, o meu servidor aqui, vou clicar em propriedades, aqui em web, eu peço para ele publicar, né, para ele usar o IIS local. Então, quando eu executo a minha aplicação aqui no servidor, ele já publica esse serviço, né, ele já publica isso aí no IIS, já fica disponível para ser consumido, tá? Nas referências você deve adicionar aquelas libs que eu mencionei, né, para serem utilizadas aqui no servidor. Então, Hibernate, MySQL são as DLLs que nós adicionamos aqui. Em Model eu tenho os meus DTOs e HBMs. Para cada tabela no banco de dados eu tenho um DTO. E é necessário um HBM para mapear, né, o objeto DTO e a tabela no banco. Tá? No caso aqui do Agência Banco, olha, Agência Banco DTO. Esse DTO representa uma tabela. Mas como é que o Hibernate, já que nós estamos usando o Hibernate, vai fazer o relacionamento? Então você cria esse HBM para o Hibernate, né? E você diz, olha, o meu objeto, meu arquivo DTO, a minha classe Agência Banco DTO, ela faz referência à tabela Agência Banco lá no banco de dados, tá? Aí você diz para ele que a chave primária é o campo ID, né? Ele é chamado ID aqui na minha classe, e o nome do campo lá na tabela é ID. Daí eu tenho uma vinculação aqui com a tabela banco, né? Onde o nome é banco, e a vinculação é feita a partir da chave estrangeira ID banco. Eu tenho um código aqui na minha classe que faz referência ao campo código na tabela agência banco. E por aí vai, tá? Para cada DTO você tem que fazer um HBM. Aqui eu tenho uma interface DAO, né, que tem aí a declaração dos métodos que eu utilizo para persistir e consultar dados. Eu tenho o NHibernate DAO, que implementa esses métodos, ok? E quando eu tenho a criação de janelas mestre detalhe, eu preciso de um DAO específico, tá? Como esse aqui, por exemplo, olha, contábil lançamento DAO. Esse é um DAO específico, onde ele faz o controle das listas, tá? Eu não deixo o controle das listas de detalhe com o Hibernate. Eu mesmo faço esse controle no meu DAO específico, no meu DAO especializado, tá? Bom, em Model é isso aí. Eu tenho então esse iServiço, é uma interface onde eu declaro todos os métodos que eu vou utilizar. Separo aqui por região para ficar mais fácil a leitura. E eu tenho um outro arquivo, né, o arquivo SVC, onde tem a implementação desses métodos que estão na minha interface. Tá? Veja que esse serviço conciliação contábil ele implementa, né, o iServiço conciliação contábil, minha interface aqui. Então, aqui estão as declarações dos métodos, aqui estão as implementações desses métodos. Ok? Isso no lado do servidor. O que é que eu faço no lado do cliente? No lado do cliente, eu tenho aqui, a princípio, que adicionar a referência para o serviço, né? Então, isso já foi mostrado. Você adiciona a referência para o serviço, aponta para o serviço e ele será adicionado aqui. Eu tenho uma pasta Command, que tem aí alguns métodos de infraestrutura. Tem uma pasta imagem que vem sendo utilizada nos módulos do C#, com algumas imagens padrões. Tem uma pasta imagens que está sendo
é utilizada pelo Ribbon, tá? Nas minhas referências eu também tenho que adicionar aquelas DLLs que eu mostrei para você que está na pasta libs, e além daquelas DLLs eu adiciono também a do Ribbon Controls, né? Porque a partir de então eu estou utilizando o Ribbon, tá? Outro detalhe, um pré-requisito para esse módulo é o curso de Ribbons, tá? Você tem que ver esse curso para você compreender como é que utiliza o Ribbon. Tem uma pasta Model, né, onde eu insiro aqui, onde eu tenho essa classe, né, esse lançamento conciliar DTO. A gente vai descobrir por que esse DTO está do lado de cá e não do lado de lá no servidor, né? Tem uma útil com algumas classes aqui com métodos de infraestrutura também. A pasta View, onde eu tenho aqui o meu ERP cliente XAML, né, ele vai conter aqui o meu Ribbon Control, tá? Aqui, nesse Doc Panel, que eu chamo de Doc Módulo, eu vou carregar as minhas abas. As minhas abas elas são carregadas aqui no Conciliação Contábil Principal. Aqui, ó, Conciliação Contábil Principal. É esse carinha aqui que instancia o Conciliação Contábil View Model, né? Esse é o meu View Model principal. Vou pressionar F12, que contém a criação das minhas abas aí, tá? As abas elas são todas instanciadas assim que a aplicação ela é startada. Isso aqui a gente vai mudar, né? Nós vamos deixar de tal forma que quando o usuário ele clica no botão, aquela aba é criada e ele pode também sair daquela aba junto com o conteúdo dela, que é a janela em questão. Mas isso nós vamos fazer depois, né? Quando nós voltarmos para resolver os exercícios do C#, nós implementaremos isso daí, tá? Ok, depois que eu vi a minha janela principal, eu tenho aqui a janela principal está solta na pasta View, né? E dentro de pasta View eu tenho conciliação contábil com as minhas outras janelas, tá? Aí nós vamos ver com detalhes essas janelas aí. Dentro de View Model eu tenho a minha View Model principal, que é chamada de Conciliação Contábil View Model, essa que está aberta aqui, olha, onde eu crio as minhas abas e permito a seleção delas, né? E tem uma View Model para cada janela. Para cada janela que eu crio uma View Model. Tenho aqui essas View Model e View Model Base, né, que são utilizadas aí na parte da infraestrutura da aplicação. Tá? Essa então a aplicação no lado do cliente. Visto isso, nós vamos agora partir para a explicação das janelas que compõem aí o módulo de conciliação contábil.